Fala galera, estamos começando mais um programa Bola em Jogo e vamos fazer uma análise da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo, Vasco e Fluminense se deram bem na rodada. Já o Botafogo tropeçou e Bragança Paulista num jogo totalmente apático do time alvinegro. Vamos trazer a análise tática aqui do Vitinho Marechal e as entrevistas dos treinadores, é claro. Isso e muito mais a partir de agora no programa Bola em Jogo. Fala galera, aí o que você queria, Bola em Jogo rolando aqui no canal R21. Antes de darmos prosseguimento, é importante, deixe o like de vocês, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe os nossos conteúdos, é muito importante. E vamos falar agora, é claro, do Campeonato Brasileiro. Sem perder tempo, vamos jogar a classificação aí na telinha, vamos a ela. Flamengo está em primeiro lugar, seguido por Palmeiras, Juventude, Vasco da Gama. Fluminense é o quinto lugar, sexto é o Internacional, sétimo é o Fortaleza, oitavo é o Ceará, nono é o Corinthians, Botafogo é o décimo colocado, 11º é o Bragantino, 12º é o Cruzeiro, 13º é o Grêmio, 14º é o Bahia, alô Bahia! São Paulo é o 15º e o Atlético Mineiro é o 16º. Os 4 últimos colocados é Mirassol, Santos, Vitória e Sport do Recife. E vamos trazer agora, sem perder tempo, direto ao ponto, os resultados da rodada. Vamos a ele. Bragantino 1, Botafogo 0, Palmeiras 2, Corinthians 0, Juventude 2, Ceará 1, Vascão da Gama 3, Sport 1, Bahia 1, Mirassol 1, São Paulo 1, Cruzeiro 1, Grêmio 0, Flamengo novo líder 2, Fluminense 1, Santos 0 no apagar das luzes, Fortaleza 0, Internacional 0, Atlético Mineiro 2, Vitória 2. Sem perder tempo, agora vamos falar dos clubes. Vamos começar falando do Botafogo. Botafogo nisso. O Botafogo foi muito mal nessa rodada, um time muito acanhado. Um jogo até que amarrado também. Jogar em Bragança Paulista numa Bia Bichedi é muito difícil. Porém, o Botafogo tem um time qualificado e não demonstrou absolutamente nada nesse jogo aí de sábado contra o Bragantino. E o Bragantino, que não tem nada a ver com isso, fez 1-0, garantindo mais 3 pontinhos na tabela. E o Botafogo, a torcida tá desconfiada do Renato Paiva, né? Eu acho que o Patrick de Paula não é esse meia cadenciador, aquele meia que vai preparar as jogadas por meias, atacantes, o centroavante. Acho que está sendo muito precipitada essa escalação do Patrick de Paula adiantado. Patrick de Paula, ele pode jogar sim, próximo dos meias armadores, mas não pode ser o principal meia armador. Ele é um segundo volante. Então o Botafogo foi muito mal na rodada, perdeu para o Bragantino. E eu vou trazer para vocês agora as explicações do Renato Paiva. Vem de lá, Renato Paiva. Acho que o jogo é um bocadinho no início, em especial na primeira parte, o jogo é um bocadinho o espelho do golo que sofremos. Quer dizer, é um golo que não podemos sofrer, é um golo inaceitável, porque é uma jogada muito infantil e que nós não podemos ter a passividade que tivemos a defender este tipo de jogadas. Acho que a partir daí isso põe o nosso adversário confortável, põe-nos atrás do resultado e depois muita desinspiração, se calhar possivelmente algum cansaço, mas isso não pode ser desculpa. E fomos atrás do resultado. Corrigimos algumas coisas na segunda parte, mas continuaram a somar-se os erros técnicos, em especial isso, os maus passos. Nós temos jogadas onde não conseguimos fazer mais de 4, 5, 6 passos, perdemos a bola, também por mérito do adversário, obviamente, mas às vezes eram erros não forçados. Então, fomos atrás do resultado, obviamente, tentámos, não gerámos as oportunidades que queríamos gerar, devíamos ter gerado mais oportunidades.
acaba o adversário por ficar cómodo no jogo muito cedo, e isso também define um bocadinho aquilo que foi a partida. Aí a galera alvinegra tá aí pensativa, será que o português vai conseguir fazer esse time reviver os bons momentos de 2024? Quem viver, verá. Sem perder tempo, vamos falar do tricolor das Laranjeiras, que ganhou o Santos no apagar das luzes, com Neymar e tudo. Tá certo que Neymar entrou ali quase que no final da partida, nos últimos 20 minutos da partida, e teve um duelo à parte ali com Samuel Xavier. Pegou fogo esse duelo, mas o Fluminense acabou vencendo, um jogo também bastante amarrado, já estava se encaminhando para encerrar o 0-0, e no finalzinho o Fluminense fez 1-0 em cima do Santos. Vale qualificar, vale aqui retificar a qualidade do meio de campo do Fluminense e também do conjunto da obra. Renato Gaúcho, que vem dando uma cara a esse time, vocês sabem muito bem o estilo de jogo, de trabalhar do Renato Gaúcho. Ele gosta de jogar tanto por dentro como por fora, explorando os meias atacantes, o atacante de lado de campo. Ele gosta do meia armador, o Ganso tá lá para isso. Provavelmente deve chegar outro meia armador para suprir as ausências do Ganso aí, né? E também ele gosta muito de jogar com aquele jogador centralizado na área, que é o Cano, tá certo? Que o Cano se movimenta muito. Então o Renato Gaúcho vai dando uma cara a esse time do Fluminense, e eu vou trazer ele, Renato Portaluppi, para dar entrevista aqui no canal R20 no programa Bola em Jogo. Venha de lá, Renato Portaluppi. Quanto ao Neymar, ele até veio brincar comigo depois do jogo. Pô, se botou um jogador pra me marcar o tempo todo. Eu falei, mas quer o quê? Quer vir jogar livre? Então volta a jogar também. Eu falei pra ele, se me deixarem jogar, eu jogo. Mas não coloquei especificamente o Samuel para marcar o Neymar. O Neymar é um cara que, no momento onde ele cai, ele é muito inteligente para jogar. Muito inteligente. Então, no momento que ele cai no setor, o jogador que está lá tem que pegar ele. Tem que marcar. Eu não especifiquei um jogador para sair atrás dele. No momento que ele cai em qualquer setor, como ele de vez em quando cai ali, o Samuel pegava ele. Quando ele entrava por dentro, um volante meu pegava ele. E é pouco só para marcar ele. Pode ver que ele escapa, vai para um lado, vai para o outro. Realmente é um jogador muito diferenciado, que é bonito de ver jogar. Eu gostaria de ter ele no meu time, mas está no adversário. Mas é bonito de ver o Neymar jogar. É isso aí, galera. Agora, para trazer as análises de Flamengo e Vasco, eu vou trazer ele que jogou dentro das 4 linhas, Vitinho Marechal. Fala comigo, goleiro histórica! Aqui Vitinho Marechal, direto do canal 442. Comigo a bola fala, não tem mimimi, nem meu pé me dói. O jogo jogado, Lambari, é pescado, como eu sempre brinco aí com vocês. Estrategicamente, né? Distribuição do time, capacidade de jogo com a bola, a organização e o jogo estratégico, o esporte, no contexto, foi mais organizado. Agora, futebol é bola na rede. As oportunidades que o Vasco teve no primeiro tempo, né, conduziram à vitória, e o jogo de contra-ataque, que ele viu que estava perdendo o meio, tinha menos gente por dentro, no meio-campo. Ele capacitou o time, botou o Alex, botou o Ryan. Num contra-ataque, o Vasco se estruturou para fazer essa última bola, né? Esse terço final. Conseguiu com êxito, mas a condução do jogo, mesmo tendo esse 3-1, o Sport, né? O Vasco sofreu muito mais do que jogou um time organizado. O Vasco sofreu, repito, o Vasco sofreu muito mais para ter essa vitória do que a gente vê um time estruturado, né? Um time treinado, com jogadas organizadas, correndo muito atrás do Sport para tentar tirar a bola, tirar, né, pressão pós-perda. Nem isso o Vasco conseguia, né? Tentou capacitar o time por dentro. Isso é uma crítica que eu estou fazendo, porque não vai ter uma sorte dessa de novo, né? Estou dizendo assim, o Sport errar tanto o gol, né? Chegar tantas vezes na frente do gol do Jardim,
e não ter capacidade de finalização, ou não ter êxito nas suas finalizações. Não vai ter isso em outra oportunidade. Precisa jogar. O Vasco precisa se organizar para trocar, principalmente dentro de São Januário. Ele tem que ter um domínio do jogo. O Vasco não teve em momento algum domínio do jogo. Teve uma ocupação de espaço no segundo tempo melhor por dentro, que eu falo no meio campo, no coração ali do meio campo, mas a estrutura para tomar a bola dos caras, difícil. Eles tinham fluência do jogo pelo corredor direito, pelo corredor esquerdo, com Barleta, com Hereda do lado direito. Tinha um jogo apoiado por dentro com o Lucas, com o Sérgio Oliveira, com o Queiroz, enfim, inúmeros jogadores que transitavam na intermediária do Vasco e o Vasco correndo atrás da bola para tentar tirar. A última linha do Vasco jogou trepada quase em cima do Léo Jardim, não pode, você tem que dar um passo à frente. Então, digo, estrutura de jogo, o Sport foi melhor. Estratégia de jogo, o Sport foi melhor. Agora, a bola pune, é bola na rede. O Vasco teve as oportunidades e finalizou. Né? O segundo gol, mais ou menos, né? Mas digo assim, vai ter uma oportunidade como essa de não ter a bola, não ter um jogo organizado e sair com a vitória? Não acredito que isso vai ser uma sequência. Mas a gente vê um Vasco sofrendo demais para fazer o resultado. Então precisa melhorar isso, porque o campeonato é longo, tem jogos difíceis, vai pegar um jogo dificílimo agora também, contra o Ceará lá. O Ceará está encardido para jogar. E digo, o Sport deveria ter mais sorte nesse jogo de hoje e, consequentemente, na sequência que deve ter à frente. Pega o Bragantino, se eu não me engano. Amanhã estaremos juntos, domingão, jogo do Flamengo e Grêmio e Flamengo e Fluminense e contra Menino Ney. Ganso e Menino Ney. Estaremos juntos, conto com todos vocês. Quem ainda não fez a inscrição no canal do Marechal, canal, _ 442 e me siga no Instagram. Valeu, cara do jogo aqui, Verrete, sempre naquela luta da última bola. O Vasco também tem que se estruturar e ter outras jogadas em vez só daquela bolinha na área que já fica marcado. Valeu, Vascão! Do jogo do Santos pra cá, o que eu planejei, o que eu pensei deu certo. Se eu não tivesse ganho na terça, se eu não tivesse ganho hoje, tinha dado errado. Tá? Então, um planejamento da minha cabeça, discutindo, conversando, o que foi feito contra o Corinthians. Se a gente vai com o grupo principal contra o Corinthians, não ia estar inteiro para jogar, não ia estar inteiro na terça e não iriam estar inteiro hoje. Né? Então a gente está vendo todos os times aí mudando bastante, não tem jeito, e a gente vindo de uma altitude. Então aquilo que eu pensei e planejei, graças a Deus deu certo nessa semana. Se eu não tivesse dado, a responsabilidade é toda minha, mas graças a Deus deu certo. Fala comigo, nação! Aqui o Vitinho Marechal, direto do canal 442. Comigo a bola fala, não tem mimimi, nem meu pé me dói. O jogo é jogado, o lambari é pescado. É, Mengão, realmente avassalador. Tem muita qualidade no banco, né, cara? Então, isso aí você consegue manter o ritmo do time, ou consegue fazer uma variação, né, que capacita, né, o Flamengo, pegando até as dificuldades, consegue se transformar e melhorar até o jogo. Eu digo que a tentativa do Grêmio foi tirar a sobra lá atrás, que eu disse que o Mocelé só estava sozinho, o Brian White estava sozinho, aí, né, tirou o Edenilson, já estava com cartão, que eu comentei com vocês no primeiro tempo, a Muzu, né, botou o Amuzu, até habilidoso, aí já espetou o cara de ataque, aí tira o cara do meio, aí você vai fragilizando o meio, aí tirou o Cristaldo, botou o meia, que eu falei para vocês, o colombiano, Monsalvo, que é muito habilidoso, vai perdendo o quê? Como é que a gente vai tomar a bola do Flamengo? Aí tirou o Camilo, que é um volante centralizado, botou o Dodi, que é um segundo volante mais para movimentar a bola, perdeu, foi se fragilizando, aí tirou o Pavon, mas aí um pelo outro, botou o Alisson lá na beirada. O que ele fez? Praticamente municiou o ataque e perdeu o meio. O Flamengo, por sua vez, tirou a Arrascaeta, botou o Luiz Araújo, tático, jogou por dentro, tem força para arrastar. Botou o Alan no lugar do De La Cruz, para, né, acelerar o jogo com um jogo mais vertical,
Juninho na frente do lugar do BH, ali um pro outro, Cebolinha e o Chuck lá, o Michael, tirou o Gerson e botou o Plata. Então a capacidade de jogo do Flamengo continuou por dentro, se ajustando, conseguiu, né, manter o nível de intensidade, que era muito importante, o jogo de profundidade do lado esquerdo com Cebolinha, o jogo por dentro apoiado, o jogo tocado. Então foi até irritando, eu digo até que foi irritando o time do Grêmio pela perda de capacidade por dentro, que ele não conseguia nem encostar perto. Grande Marco, obrigado aí pela presença. Não conseguia nem chegar perto dos jogadores, principalmente no segundo tempo. No primeiro eles estavam até ajustados do lado esquerdo, fechando o lado do Wesley, com o Cristaldo, ele fazia uma marcação por zona, não fazia, né, acompanhamento de fundo. Mas a capacidade do Flamengo de plantel é muito diferenciada. Então, quando você repõe, ele foi por risco, ele tirou a sobra do Flamengo lá atrás, encaixou em cada um, em cima de cada jogador defensivo do Flamengo, da linha de 4, mas perdeu, fragilizou o meio, né? Não dá para você botar 4 lá e botar mais 3 por dentro. Aí fica ruim, né? Ele é arriscar demais. Mas o Flamengo foi mexendo nas peças certas e, né, só segurou o resultado, ou seja, dominou a partida, teve tranquilidade para, né, municiar a jogada, para construir a jogada, às vezes tinha um contra-ataque ou outro, mas dentro do contexto tinha sobra lá atrás e sobra na frente. Parabéns ao Flamengo, né? Pega a liderança aí por enquanto, né? Talvez, não sei ainda, eu nem vi nada. Vou fazer agora o jogo do Fluminense. Valeu, galera! E o Arrascaeta, sempre eu tenho um garotinho melhor do jogo, o Arrascaeta com os 2 gols, né? A participação dele em um espaço menor. O Felipe Luiz sabe a fragilidade física do Arrascaeta, mas usa ele nos espaços mais interessantes do jogo, perto da área, da meia-lua, nos corredores internos, onde o intuitivo tem que agir. Valeu? Abraço, galera! Fui! Eu não me iludo, eu não era o novo Guardiola antes da sequência de vitória, de sequência invicta, e nem também sou o pior do mundo depois de uma derrota. Então essas coisas eu entendo, porque quando eu escolhi vir para o Flamengo, o dia que eu assinei o contrato, estava tendo protesto. Estava lá em Madrid e estava tendo protesto e os torcedores não deixando os jogadores sair no ônibus. Então eu sei para onde eu vim, que não posso nunca perder o meu, como é que eu falo, a minha convicção do que eu acredito do futebol, do que eu acho que é melhor para a equipe, da forma que a equipe tem que fazer para ganhar. Não sempre vamos ganhar. Isso eu falo para o torcedor e falo para os jogadores, e eu não tenho medo de dizer que eu vou errar e vou ser criticado, não tem problema nenhum. Os jogadores também vão errar e também vão ser criticados, mas que o torcedor entenda que a gente vai fazer de tudo para poder vencer e falar dentro do campo, que é o mais importante. É isso aí, galera. Vitinho Marechal deu papo aqui no canal R21, no programa Bola em Jogo. E eu venho pedir para vocês seguir as redes sociais do Vitinho Marechal, Marechal Glorioso, canal _442. Se inscreva no canal lá também, Marechal Glorioso, canal 442. Siga a nossa rede social, R21 _oficial, Onda Rubro Negra _oficial. E se inscreva no nosso canal também, canal R21 e Onda Rubro Negra. Galera, espero que vocês tenham gostado do nosso programa. A gente traz um conteúdo com qualidade e o nosso próximo encontro é no sábado de manhã. Vamos trazer a rodada do meio de semana, vamos trazer a rodada do fim de semana. Vem novidades por aí, então é muito importante que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe nossos conteúdos e senta o dedo do like. Sabe por quê? Bola em Jogo, a nova sensação do momento. R21 Notícias, direto ao ponto. Valeu, forte abraço e Deus abençoe vocês. Fui!